Be- beleza. Eu vou tentar explicar rapidão umas coisas da matéria e depois eu já vou resolver o segundo exercício da lista e depois eu resolvo o primeiro. A PO é Programação Orientada a Objeto. Basicamente significa que em vez de quando a gente fez introdução à programação, o código era um arquivo só e aí ele rodava de cima para baixo, assim, tipo, executa isso, depois isso, por último isso, e vai seguindo uma sequência de passos, então os objetos ficam interagindo entre si. Eu vou falar melhor o que é um objeto, mas a questão é que você vai ter vários arquivos, entendeu? Você vai lidar com vários arquivos diferentes. Não é complicado, você tem que estar com uma noção do que está acontecendo em cada arquivo. Então, vamos lá. Eu falei ali de objeto, mas antes de entender objeto, tem que entender o que é uma classe. A relação entre classe e objeto é mais ou menos assim. A classe é o protótipo de cada objeto, no meu programa. Eu posso ter vários objetos do mesmo protótipo, ou da mesma classe. E como a classe é um protótipo, nesse protótipo eu vou falar quais são as características de cada objeto, ou seja, quais são os dados que tem de cada objeto. Digamos que eu tenho um objeto carro. Quais dados eu tenho desse carro? Todo carro vai ter, por exemplo. Quais são as características que todo carro vai ter? Quais são os atributos? Eu posso falar que todo carro vai ter uma velocidade. E que todo carro vai ter uma cor. Então, assim, isso são atributos. E aí, métodos são ações que um carro pode fazer. Por exemplo, uma ação que o carro pode fazer é acelerar. E aí, tranquilo. Agora que você tem como que cada carro vai funcionar, para você criar um objeto, né, para você transformar esse protótipo em um produto, em alguma coisa física, que você pode realizar alguma coisa, porque a classe ela não performa nenhuma ação, você não consegue alterar, definir nenhum atributo, assim. Se você fala que a classe carro, a cor é vermelha, todos os objetos vão ser vermelhos. Todos os carros vão ser vermelhos, mas não é isso que você quer. Você quer que tenha uma cor. E aí, quando você for criar os carros, eles vão ter várias cores diferentes, e velocidades diferentes, etc. E aqui você vai ter vários objetos. E aí, dentro dos métodos, das ações da classe, quando você está criando a classe, vai ter um método que é o principal de todos, que é o método construtor, que é a função, né, o método que vai mostrar como você vai criar o objeto. E eu vou mostrar melhor como que esse método construtor funciona e tal. Mas o conceito é esse. Você vai criar um protótipo e vai criar o método construtor. É como que esse objeto vai ser criado. Na hora que você for... Você mesmo vai criar. Você mesmo vai usar esse método construtor. Mas antes de você poder usar o método, você vai definir como é que ele funciona. Entendeu? E é importante entender isso, que você definir um método é diferente de você executar um método. Quando você define o método, você está falando quais são as etapas ou qual é a função que aquele método vai executar. E quando você executa, você já está performando aquilo que você definiu antes. Isso vai ser importante depois para a parte de interface e classe abstrata. Mas por enquanto é isso. Basicamente é isso. E aí, beleza. Aqui na atividade, eu tenho até deixado aqui que tem instanciar, mas eu não vou nem comentar aqui o que é. Mas enfim, na atividade 2, ele pede para considerar o diagrama de classes descrito abaixo e fazer o código disso aqui, dessas classes, e criar uma classe main. E dentro dessa classe main, criação da instância. Eu deixei aqui instanciar, aqui ó, em programação, criar uma instância é um objeto. É você só criar um objeto da classe. Quando você cria um objeto de uma classe, a gente fala que você instanciou. Entendeu? Enfim. E aí tem aqui as classes, e aí cada classe vai ter que ter um método chamado calcular área, que vai calcular a área. E aí como é que lê esse diagrama? Cada quadradinho desse amarelo aqui é uma classe. E aí, aqui por exemplo, eu tenho aqui interface, que é uma classe especial, mas depois eu volto nele, eu vou até deixar ele aqui fora. E por enquanto eu vou pensar como cada isso aqui é uma classe. Beleza. Nesse quadradinho, eu tenho uma classe, aí tem um menos raio double. Esse raio do círculo é um atributo do círculo. Cada círculo vai ter um raio. O double é o tipo de dado. No caso, double é como se fosse um inteiro, só que com mais casas decimais. E o menos aqui vai ser o, a, o encapsulamento dele. Basicamente, você tem que botar private na frente. É isso que o menos significa. Então, eu vou criar essas três classes, criar esse projeto
E aí é mais fácil de explicar. Eu vou abrir aqui o Eclipse. Aqui no Eclipse, não é ali. É em File, New, Java Project. Todo o projeto que a gente vai fazer novo, a gente vem aqui no Java Project. Vou chamar isso aqui de objeto geométrico, que é o nome da atividade ali, mas tanto faz o nome, para ser bem exato. Finish, espera, pronto, já está aqui o objeto geométrico. Ele está com um erro aqui. Ele está com erro aqui, não era para dar esse erro. É porque eu já tinha criado um antes, e aí eu apaguei para fazer um novo agora. Mas eu só apaguei de novo, não vai acontecer esse erro com vocês, vai ser objeto geométrico. Acho que agora vai. Pronto. Quando você criar um arquivo, ele vai vir assim, ó. Aqui a pastinha objeto geométrico vai ter isso aqui, você pode ignorar, e tem esse source. Na hora que você cria o projeto de cara já, você pode fazer algumas coisas. Você vai criar um pacote. O pacote é como se fosse uma caixinha que vai organizar, é até uma caixinha aqui o negócio, tipo uma caixa, o desenho, que vai organizar as classes. Você vai criar toda vez 2 pacotes, um chamado main e outro chamado modelo. No main, você já pode criar uma classe, a classe principal, né? E aí você marca essa opção do main aqui, que tem esse main, porque ela é a classe principal e tal. Você marca e cria. Então, esse pacote main, ele só vai ter essa classe principal. Aqui dentro do modelo, a gente vai criar as classes que estão aqui dentro. A primeira classe que eu vou criar é aquela ali, círculo. Então, eu vou aqui em class, vou dar nome de círculo e pronto. Vai estar aqui o package, o pacote, ela é do pacote modelo, public class círculo. Dentro das aspas da classe, eu vou começar a fazer as coisas. A primeira coisa que eu vou fazer são os atributos. Como tem um menos, é private, é minúsculo private. Aí esse double está maiúsculo aqui, mas ele é minúsculo. Então, o tipo é double, o nome é raio. Então, esse é o meu atributo da classe círculo. Agora que eu tenho um atributo, para eu poder ter um objeto depois, criar um objeto, eu preciso fazer um método construtor. O jeito mais fácil de fazer um método construtor é o seguinte. Você dá um clique direito, preferência, para deixar o código já organizado, você deixa esse marcador da onde o texto vai aparecer já na linha que você quer que o código vai aparecer. Clica com o botão direito do mouse, vai lá em Source e vai aqui, Generate Constructor Using Fields, que é para gerar o método construtor. Usando os fields que ele está falando, são os atributos que você já criou. Por quê? Porque aqui você vai selecionar os atributos. Porque quando ele criar aqui, ele vai fazer isso aqui, Ele vai dar public, porque é um método, em todo método tem que ter um encapsulamento, todo método de atributo vai ter isso aqui. O método, no caso, o método construtor, e a maioria dos seus métodos vão ser public. E aí depois eu explico melhor isso. E aí círculo, o método construtor tem que ter o mesmo nome da classe. E aí, o que o método construtor vai fazer? Lembra que eu falei de execução e definição? Aqui a gente está definindo o método construtor. E na hora que a gente for executar ele lá na classe principal, eu vou já executar ele para ficar mais fácil de entender isso aqui. Esse super aqui eu vou apagar, por enquanto. Quando for para usar ele eu explico. Por enquanto eu vou apagar ele. E aí é o seguinte, aqui na minha classe principal, quando eu for criar um objeto, eu vou criar um objeto círculo aqui agora. Toda vez que eu vou criar um objeto independente, eu tenho que falar de qual classe que ele é. Então eu vou dar um círculo, classe círculo. Tá dando um erro aqui, mas você pode ignorar ele por enquanto. Eu vou explicar por que depois que está no erro. E aí tranquilo. Tem o círculo e aí eu tenho que dar um nome para ele. Eu vou dar aqui círculo 1. Aí igual new. New é a palavra que você usa para chamar o método construtor. O método construtor é o método círculo. E aqui na hora que eu vou usar o método construtor, eu tenho que olhar para essa linha aqui, O que tem aqui? Círculo e dentro é o raio. Então aqui, eu vou ter círculo, por parênteses, e digamos que o meu círculo vai ter o raio de 5. E aí um ponto e vírgula no final. Está dando erro aqui, por quê? Porque, em tese, você não pode executar métodos de classes que não estão no mesmo pacote. Tá vendo que círculo é o método construtor da classe círculo. E a gente está nessa classe aqui, que é main. Então são 2 pacotes diferentes.
Para eu poder executar isso, eu tenho que importar esse pacote aqui dentro. Para fazer isso, eu só deixo o mouse parado aqui em cima, no erro que está dando, e vai estar aqui, ó, import círculo. Você dá um clique, ele vai fazer isso aqui, ó, import modelo.círculo. Entendeu? E aí, basicamente, todas as classes que você criar vai dar esse erro, porque vai importar um por um. Então, uma alternativa, você não precisa lembrar disso aqui. Porque quando dá esse erro, você pode só parar o mouse e clicar. Mas se você quiser conseguir lembrar, você pode dar um modelo, ponto, e aqui você bota um asterisco. Porque agora, todas as classes que tiver dentro de modelo já serão importadas automaticamente aqui dentro. E aí você nunca vai ter esse erro mais com as próximas que eu vou criar. Eu vou criar aqui ainda a retângulo e a quadrado. Beleza, criei o círculo 1 e usei esse método construtor aqui. O que aconteceu aqui, ó, no meu public círculo e esse double raio e tal? Aqui ele criou o método construtor e esse double raio é o valor que eu estou digitando. Não é o mesmo que esse aqui. O que ele está fazendo nesse método construtor? Ele está pegando, essa palavra aqui é para eu acessar o próprio objeto. Então, this raio, nesse aqui, significa o seguinte, que ele está pegando no atributo raio do meu círculo, ele está colocando esse valor aqui, que é o valor que eu digitei. Então, agora, 5 vai ser o raio desse círculo aqui que eu criei, do círculo 1. E aí, tranquilo, como que eu vou pegar esse raio? Eu posso fazer, agora eu vou explicar isso aqui, ó. Como o meu atributo está privado, eu não consigo conseguir pegar esse atributo fora da classe. Se ele fosse public, igual o método construtor, que eu consigo usar lá fora, eu poderia estar fazendo isso aqui, ó. Eu vou mostrar na tela o seguinte, círculo 1, ponto, e aparece aqui o raio. Agora, ó, se eu salvar isso aqui e rodar, vai aparecer aqui, ó, 5.0. Qual é o valor que eu botei? 5. Só que os atributos têm que ser privados. É uma convenção já. E aqui já deu erro. Porque como o atributo é privado, ó, ele já está falando aqui, ó, eu trocar para público. Não funciona assim. Mas eu não vou fazer isso. O que eu tenho que fazer para poder ver o raio do meu círculo? Vão ter dois métodos que você sempre vai criar para seus atributos. São os seguintes. O método get e o método set. Eu vou fazer uma anotação aqui que é o seguinte. Get é como se fosse pegar. E set é como se fosse definir. Por que eles são dos atributos do seu objeto? Pegar é quando você só quer o valor do objeto. Por exemplo, se eu venho aqui no meu raio e eu boto get raio nesse caso, eu vou ganhar um 5. Porque eu só estou pegando o valor lá. Ele vê qual é o valor que está lá no objeto agora e me mostra. E me entrega isso. E o set, ele vai pegar o valor que está lá e trocar por um que eu falar. Então aqui, ó, você não precisa nem digitar esses métodos. É a mesma coisa do método construtor. Deixa o mouse aqui, o ponteiro aqui, dá um clique direito, vai lá em Source e Generate Getters and Setters. E aqui já vai ter os atributos. Você pode dar um Select All, clicar aqui em um por um, tanto faz. O meu só tem um, eu vou gerar aqui esse Getters and Setters. Aí já tem aqui, ó, Get Raio e o Set Raio. No Get Raio, ó, dentro do parênteses, que são os parâmetros do método, eu não tenho que botar nada para usar o get raio. Então vamos tentar usar ele. Ó, antes de trocar, ó, eu troquei para cá sem salvar. Salva e troca. Então vou mostrar na tela o seguinte. Círculo 1. E aí quando eu botar um ponto, vai aparecer todos os métodos que eu posso usar. Um deles é o get raio. Aqui eu vou dar o get raio. E aqui o get raio, tá vendo que dentro dos parênteses dele, todo método tem que ter abre e fecha parênteses. Mas não necessariamente tem que ter alguma coisa dentro desses parênteses. Mas de qualquer forma, os parênteses precisam existir. Ó. Eu tiro os parênteses, não é mais método. Não funciona mais. Quando eu abro, está funcionando. Como aqui, do jeito que eu defini o get raio, não precisa pôr nada. Mas na hora que ele rodar, ele faz o que? Ele retorna o raio. É justamente esse valor aqui. Então aqui eu vou só pegar e salvar. Beleza. Salvei. Vou rodar. Pronto. Mesma coisa de antes. Só que agora, em vez de ponto raio, eu estou dando get raio. E o que eu posso fazer? No círculo 1, tem outro método que eu posso usar. É o set raio. E no set raio tem um valor aqui dentro já. Eu
double raio. Eu posso pôr um raio novo agora. Digamos que agora o raio é 10. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei nessa parte lá em cima que o PO funciona assim e a sequência de passos é assim? Dentro da main, é sequência de passos. Eu vou executar isso aqui, depois eu executo aqui, depois eu executo aqui, depois eu executo aqui. Então o PO ele meio que funciona das duas formas. O que vai acontecer aqui? Aqui eu criei o meu objeto de raio 5. Aqui eu estou mostrando o raio 5. O meu raio ainda é 5. Aqui eu vou mudar o raio para 10. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou até copiar essa linha aqui para ele mostrar o raio de novo depois. Então vou salvar e vou rodar. Pronto. 5 e 10. Porque primeiro era 5, aí eu troquei e agora é 10. Perfeito. Está funcionando direitinho. E aí eu vou apagar essas coisas aqui e eu vou só deixar meu círculo criado ali. Tranquilo. Agora eu tenho as outras classes. O retângulo e o quadrado. É a mesma lógica, só que agora eu tenho o nome dos atributos são diferentes. O retângulo tem 2, altura e base. O quadrado tem um que é lado. Eu vou acelerar um pouquinho aqui agora, mas é a mesma ideia. Ó. New, class, vou criar um retângulo. Retângulo, public lá, só dar o nome e finish. Beleza, aqui o retângulo. Primeira coisa, private, aí é double, aí eu acho que tem altura. E aí o outro é base. Base. Veja isso aqui, de cara é muito fácil. Ó. Dá 2 enter, clica no botão direito, source, método construtor. Vai estar aqui, pronto, gera. Vai estar lá, public retângulo, vai apagar esse super, beleza, desse jeito. Agora usa os get e o set. Vamos lá, source, getters and setters, select all, gera, acabou. Pronto, o retângulo já está pronto, assim, a parte principal dele. E eu já vou criar o outro, que é o package, é class, new, class. Eu estou criando tudo dentro de modelo. Dá o clique dentro do modelo ali. O quadrado. O quadrado só tem um, que é um private double lado. E aí a mesma coisa. Clique direito, source, método construtor, gera, apaga esse super por enquanto. Eu estou falando para apagar esse super, mas não é sempre que você vai apagar esse super. Mas depois eu mostro para que ele serve. E aí os gets e os sets. Esse aqui é o getters and setters. Seleciona e gera. Pronto. Perfeito. Quase tudo já. Agora eu posso criar outros objetos aqui, ó. Por exemplo, eu vou criar um retângulo. Como é que eu crio um retângulo? Eu falo qual é a classe do objeto que eu vou criar. Vou criar um objeto. Qual classe que é? Da classe retângulo. Qual vai ser o nome dele? Retângulo 1. Aí eu vou criar ele, então tem que chamar new o método construtor, que é retângulo. Abre e fecha parênteses. Isso aqui. Tá dando erro aqui, ó. Que eu não defini ainda o que vai ter. O meu retângulo, lá no método construtor, ele pede duas coisas, uma altura e uma base. Eu vou falar aqui, ó, a altura é 2 e a base é 7. Pronto, já parou de dar erro. E dessa vez nem deu aquele erro de importar. Eu já tinha importado aqui e agora todas essas classes já estão aqui dentro. Eu vou criar um quadrado também. Quadrado 1 igual a new quadrado. E o quadrado só tem um lado. Eu vou falar que o lado do quadrado é 9. E aí, beleza. Aqui não pode ter espaço. Espaço sem querer. E pronto. Quadrado da classe quadrado. Quadrado não é o nome. Igual new para criar o método construtor. E aqui o método construtor com os atributos que estão lá dentro. Beleza. Criei os 3 objetos. Eu vou agora resolver isso aqui, ó. Um método para calcular a área. E aí cada objeto vai calcular a área de um jeito. Só que antes disso, eu vou explicar o que é isso aqui, interface. A ideia da interface é você criar como se fosse uma classe. E aí nela, ela é assim, ó. Eu posso criar aqui, na interface, eu posso criar outro pacote chamado abstrato. Porque a interface ela não vai ser exatamente um modelo direto para alguma coisa, é uma coisa mais abstrata mesmo. E aqui tem new interface.
Na interface, você vai pôr um nome para ela. A interface aqui está pedindo nome objeto geométrico. Quando for criar uma interface, já vai estar lá escrito, né? Assim, geralmente, quando tiver o diagrama de classe, já vai estar escrito uma interface aquela classe. Beleza. Public Interface. O que a interface faz? Na interface, basicamente, você faz o seguinte. Você pode definir um método. Ou existe outra coisa, outro conceito de método que eu ainda não comentei, que é assinar um método. O que é assinar um método? É só você falar se ele é public, o nome dele e qual é o tipo dele, por exemplo, o tipo que ele vai retornar. O que acontece aqui, ó? Calcular área. É um maisinho, então vai ser public, o tipo dele é double e o nome é esse. Então o que eu vou fazer é justamente isso aqui, ó. Public, aí o tipo é double, o nome é calcular área. Aí eu abro e fecho parênteses aqui, ó. E dou um ponto e vírgula. Esse quadradinho aqui está falando para eu fazer exatamente isso. Aqui na interface, mas como que calcula a área? Você não vai fazer isso na interface. Porque a ideia da interface é a seguinte, ó. Eu vou agora voltar para as minhas classes. Cada classe aqui, ó, tem uma setinha apontando para a interface. Interface significa que ela vai implementar essa interface. Então eu uso a palavra implements na interface. E aí eu vou pôr o nome da interface que ela vai implementar aqui agora. A interface objeto geométrico. Aqui, ó, vai dar um erro. Por quê? O objeto geométrico não está no mesmo pacote que modelo. Então, eu vou fazer aqui o mesmo rolê. Eu vou importar abstrato, que é o pacote que ele está, ponto objeto geométrico. Você não precisa lembrar disso. Tem que parar o mouse e clicar. Muitos erros no Eclipse, você para o mouse em cima e aí vai ter uma opção aqui. Geralmente, às vezes tem duas ou mais. Quando você tem certeza, você pode clicar na primeira que ele vai geralmente consertar já o que está errado. Aqui, ó. Agora está dando outro erro. Eu estou implementando a interface. Por que está dando erro? Aqui, ó. Add não, em português está adicionar métodos não implementados para consertar esse erro. O que a interface faz? Na interface você fala assim, ó, essa interface vai ter esse método aqui, calcular área. Então toda classe que implementa essa interface tem que ter o método que está aqui. Se eu olhar aqui no círculo, não tem o método calcular área. Mas se eu vir aqui, ó, botar public double calcular área, pronto, o erro já vai sumir assim. E tá dando uns erros aqui do método mesmo, mas não precisa se preocupar com isso, que vai resolver isso já já. Mas ó, uma coisa, se você não quiser digitar, é só fazer isso aqui, ó. Tá dando erro, deixa o mouse em cima e clica em cima. Na hora que você clicar, ele já vai fazer duas coisas. Como ele é do tipo double, todo método que tem um tipo diferente de void, ele tem que ter esse return. Esse tipo aqui significa o tipo de dado que ele vai retornar. E claro, se ele tem um tipo de dado para retornar, ele tem que retornar alguma coisa. Então, se você clicar ali, você já garante duas coisas. Que ele vai ter esse return e vai ter esse override aqui. Uma convenção, porque toda vez que você implementa um método de uma interface, você tem que pôr um override antes de implementar ele. Então, essas coisas o Eclipse ajuda. Se você souber dar esses cliques. Beleza. O que o calcular área vai retornar? 0? Não. Eu tenho que retornar a área do círculo. E o que é a área do círculo? Π vezes raio vezes raio. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, sei lá, botar 3,14, que é o π, né? 3,14. Multiplicação é um asterisco. Eu posso pôr, não vai mudar nada, mas eu posso abrir um parênteses aqui e pôr raio vezes raio. Assim seria um bom jeito? Assim, pode ser assim também. Mas se você quiser, você ainda pode usar os métodos getSet. Você dá um get, porque o get eu vou ter o raio do objeto do mesmo jeito. Vou dar aqui um get raio, aí eu chamo, e um get raio. Pronto. E aqui eu tenho a área. Beleza? E aí, a mesma coisa para os outros, para o retângulo e para o quadrado. Para o retângulo eu vou dar aqui, ó, implements objeto
geométrico. Vai dar o mesmo erro aqui, vou importar, e agora vai dar o erro aqui porque não tem aquele método que eu estou definindo a interface. Clique de novo, já está lá. Pode apagar essa linha aqui. Ele vai retornar a área do retângulo. Por que a área do retângulo? É a altura, ou melhor, get altura, abre e fecha parênteses, mas não, vezes get base. Ponto. E aí o quadrado é a mesma coisa. Ó. Implement objeto geométrico, que é o nome da interface. Vai dar o erro, importa ele. Vai dar outro erro, implementa o método. E como é que é o método da área do quadrado? Fácil demais. Lado, ou melhor, get lado, vezes get lado. Pronto. Implementou tudo. Para ver se está funcionando esse calcular área, muito fácil. Quando eu chamar esse método, ele vai retornar um valor para mim. Então, se eu quiser ver esse valor, eu tenho que chamar esses métodos dentro da função de mostrar na minha tela, né? Que é o println. Aqui dentro, eu vou fazer aqui, ó, círculo 1. E aí um método dele é o calcular área. Então pronto, círculo 1 calcular área, vou calcular a área desse círculo 1 que eu criei lá em cima. Eu vou fazer a mesma coisa, vou até copiar aqui, ó. O que eu vou mudar é o nome da variável, né? Porque eu quero calcular do círculo 1, do retângulo 1, do quadrado 1. Eu acho que retângulo eu escrevi errado. Eu tinha criado retângulo. Eu vou só corrigir. Pronto. Quando dá esses erros assim, quando dá um erro, por exemplo, agora deu esse erro. Ficou vermelho aqui. Cara, eu já sabia que eu escrevi alguma coisa errada, porque o erro deu aqui e aqui tem vários quick. Se eu olhar aqui, às vezes pode me confundir muito. Por exemplo, aqui tem 11 formas de resolver esse problema. E aí, por exemplo, a forma do jeito assim, a mais fácil aqui, correta, é essa aqui, ó, change to rectangle, que é a variável que eu já tinha criado lá. E as outras não eram isso. Então, assim, tem algumas coisas que você tem que olhar mesmo. Assim, geralmente isso aqui, ó, tá dando errado e você tem certeza que era funcionar, você digitou alguma coisa errada. Nesse caso aqui, ó, não é que tá errado, mas é porque eu criei a variável com o nome e estou tentando usar ela com outro nome. Aí eu vou trocar lá em cima, porque na verdade eu queria que o nome fosse retângulo. Fechou? Salvo, roda. Pronto. Tá mostrando aqui as áreas e tal. Do círculo ficou assim, né? Porque tem que ir lá para multiplicar e tal. E as outras ficou tranquilo. O quadrado era 9, né? Então ficou 9 vezes 9. E aqui eu acho que era 7, 2, né? 2 e 7 aqui, 14. Perfeito, tá funcionando. E aí, eu acho que é isso, fechou. É assim que funciona basicamente criação de classe, criação de método, dos métodos. Isso aqui é um método, isso aqui é um método, isso aqui é um método, e isso aqui é o principal método, que é o método construtor. Tem uma interface, para você usar uma interface você usa implements, né? E aí muita coisa você consegue corrigir só dando aqueles cliques lá, né? O método construtor. Não precisa saber exatamente como escrever ele, mas uma coisa é importante. Tem que saber a ordem. Basicamente, quando você vai criar uma classe, você cria a classe. A primeira coisa que você faz na classe são os atributos dela. Você define lá os atributos. Se é private, se é double, qual vai ser o nome. Show. A segunda coisa que você faz numa classe é o método construtor. Você vai lá e cria o método construtor. E aí, terceira coisa é os getSet. Get e set. Show. A partir disso aqui, a quarta, quinta, tanto faz, vai ser implementar outras coisas, né? Ou sei lá, pode ser outros métodos. Geralmente será outros métodos. São métodos mais específicos. Por exemplo, nessa classe aqui, a gente teve que implementar o método calcular área. E na verdade a gente criou ele numa interface e tal. E o que a interface faz, né? É aquilo lá. A interface ela obriga toda classe que implementa a interface ela tem que ter os métodos que estão aqui. Por exemplo, se tivesse outro método aqui, por exemplo, um public void mostrar dados. Se eu criar esse aqui, botar aqui agora, ó, mostrar dados. Salvei. Todas as minhas classes já deram erro aqui, ó. Já tá dando um x aqui. Por quê? Se eu deixar o mouse, adicionar
método não implementado, mostrar dados. Porque eu não tenho um método mostrar dados em nenhum deles. Mas eu vim aqui apagar isso aqui daqui, sumiu. E o que a interface faz? Ela é só um jeito de você garantir como programador que você não vai esquecer de ter o método calcular área se a classe for um objeto geométrico. Essa é a lógica. Se essa classe for um objeto geométrico, obrigatoriamente ela tem que ter um método de calcular área. E aí, para você garantir isso de forma técnica, né? Você cria uma interface e você bota a classe para implementar essa interface. E o legal é que uma classe ela pode implementar várias e várias interfaces, não precisa ser só uma. Por exemplo, a classe círculo poderia ser um objeto geométrico. Mas ela também poderia ser, sei lá, poderia ter outra interface chamada polígono, por exemplo. Aí eu vou aqui e eu vou dar um new interface polígono. Aí, beleza. Eu vou dar aqui um objeto no abstract. Eu vou usar aquela mesma técnica do asterisco, cara. Deu erro aqui no polígono porque não tinha importado o polígono. Agora eu estou importando aqui o polígono. Aqui no polígono eu vou fazer aquela mesmo exemplo. Void mostrar dados. Beleza? Então, assim, se eu tenho que todo polígono tem que ter um mostrar dados e o círculo é um objeto geométrico e um polígono, é um erro aqui porque não tem mostrar dados no círculo. E aí, beleza, ó. Aqui eu vou dar adicionar um método. Pronto, mostrar dados parou de ter erro. E aí aqui, ó. Salvei, beleza. Poderia ter duas interfaces, e aí as outras terem só uma, não tem problema nenhum. Essa é a ideia do PO. Você vai ter na main, e é importante que a main é isso aqui, ó, tá vendo? Onde está escrito main, e aí tem essas chaves, tem que escrever aqui dentro, não é aqui fora, é tudo aqui dentro. Na main, como é que funciona a programação aqui? É basicamente assim, você cria os objetos, né? Vou até separar aqui, ó. Cria os objetos, criar objetos, e aí depois você vai performar ações, né? Basicamente você vai usar os métodos dos objetos. E aí, o que é bom de relembrar? Quando você vai criar um objeto, quais são as coisas que você tem que fazer? Você tem que falar qual a classe esse objeto vai ser criado, porque lembra, o negócio de classe e objeto é o seguinte, a classe é um protótipo e o objeto é um produto dessa classe que é feito através do método construtor. Então tem que falar da onde que o programa tem que tirar esse protótipo. Então é da classe círculo. Qual é o nome desse objeto? Cada objeto tem que ter um nome diferente para você poder chamar ele depois. Porque, por exemplo, você tem aqui o círculo 2, ó, você tem dois círculos, um já vai dar erro. Se der um círculo 2 aqui, ó, quando eu tô calculando a área do círculo, qual é o círculo que eu quero? Círculo 2. Círculo 2 tem raio 0. Quando eu rodar aqui, ó, a área vai ser 0. Por isso que tem que ter um nome diferente. E aí, para criar o mesmo padrão, new, essa palavra sempre é a mesma, e aqui é o método construtor. O método construtor é muito fácil de saber o nome, porque é o mesmo nome da classe. E aqui, o que está dentro vai variar de acordo com o que está aqui, ó. Aqui é double raio. O que é double raio? O tipo de dado é o double, mas o nome, a variável é uma só, raio. Retângulo são duas, altura e base. Quase ri. E assim vai. É assim que faz o primeiro exercício aí. Beleza. Vamos fazer então o primeiro projeto, que é o mais complicado. E o problema desse projeto aqui é que ele não define já a estrutura de classe, essas coisas. Cada coisa vai funcionar. Então aqui eu vou separar isso aqui em dois. E vou deixar assim, para ir lendo e escrevendo e tal. Beleza. Vamos lá. Um banco deseja controlar os dados de todo tipo de clientes se relacionam com seus sistemas, tanto funcionários como clientes. Tá? Então, se é funcionário e cliente, já pode dizer que vai ter uma classe funcionário e uma classe cliente, né? Do jeito que a gente sabe que funcionário e cliente funciona. E aí tem aqui, ó, funcionário. Nossa, ficou parecendo um O, mas é funcionário. E aqui eu tenho a classe cliente. Beleza. E para isso, vou levantar algumas características sobre cada tipo de pessoa. Eu posso pôr uma classe pessoa aqui. E aí vai ter um conceito muito importante aqui nesse código de herança, né? Classe pai e classe filho. O que é uma classe pai e classe filho? É uma lógica bem simples. Se duas classes podem ser agrupadas de forma geral em alguma coisa, provavelmente elas são classes filhas dessa coisa. O que eu estou querendo dizer? Se funcionário e cliente
são pessoas e existe uma classe pessoa, ou você pode criar uma classe pessoa, então funcionário cliente vai ser classe filha dessa classe pessoa. E é justamente assim, com essa setinha que a gente bota. Eu vou criar um quadradinho para cada classe. Cliente e pessoa. Aí aqui, ó, cliente é uma classe filha de pessoa, funcionário também vai ser uma classe filha de pessoa. E aí vamos continuar lendo. Um caixa de banco é um funcionário. E tem como características isso aqui. Característica é sinônimo de atributo. Então, a classe caixa pode ter como atributo, a gente pode ler assim, isso aqui. Nome, telefone, matrícula, salário e horário. Um gerente é um funcionário. E tem como característica tal coisa. Então, ó, caixa de banco é funcionário, gerente é funcionário, é a mesma coisa que funcionário e cliente, né? Funcionário e cliente é pessoa. Então, eles são subclasses de pessoa. Então, se caixa e gerente é funcionário, então eles são subclasses de funcionário. É a mesma lógica que a gente usou para definir que pessoa é uma classe pai de funcionário, a gente pode usar para definir que caixa é uma subclasse de funcionário, né? E aí eu vou usar agora esse termo, subclasse para que está embaixo e superclasse para que está em cima. E gerente vai ser também uma subclasse de funcionário. Isso a gente consegue entender interpretando aqui o texto. E aí as características, eu não estou colocando os atributos aqui ainda, mas a característica de gerente é essa aqui, né? Nome, telefone, matrícula igual até o funcionário, salário, e a diferença deles dois é o quê? Bonificação. E tranquilo, ó. Todos os funcionários terão como característica agência de trabalho, que será uma entidade. Aí aqui, nem precisa tentar entender que está aqui, ó, que já está aqui falando que é uma entidade, é uma classe. Então vai ter uma classe diferente aí, que chama agência de trabalho. Vou colocar aqui só agência. Ó, agência. Era para pôr letra maiúscula aqui nas coisas, porque as classes são letra maiúscula, mas não faz. Não faz não. Na hora que eu for criar o programa, eu boto a letra maiúscula. Beleza. Agência. A agência vai ter essa característica aqui, ó, nome, cidade e endereço. E a característica agente de trabalho terá uma relação de associação com a entidade de funcionários. O que está acontecendo? Está falando que todo funcionário vai ter uma agência que ele trabalha, né? E aí isso a gente chama de associação nesse caso. Está falando uma associação. Em diagrama, a associação ela representa assim, ó. Você vai fazer um losango do lado da caixinha, geralmente aqui no meio. Vou fazer aqui no meio para ficar melhor. Ó, tem um losango, pintadinho, e aí uma setinha também. É diferente de só a setinha, porque a setinha aqui, isso aqui, caixa, é uma subclasse de funcionário. Nesse caso, a agência está associada, né? Associada a funcionário. E eu vou mostrar no código o que quer falar que ela está associada. Basicamente, aqui por cima, é falar que um dos atributos de funcionário é agência. Então, lembra que tem atributo, por exemplo, double, do primeiro exemplo? O atributo é do tipo double, na verdade. O atributo raio do círculo é do tipo double. E o tipo double é um número, né? E como é que eu falo que um atributo é uma classe? E aí eu vou só pular, eu vou depois mostrar como é que é isso, que é justamente isso. Eu vou ter um atributo que ele não é um número, ele é uma classe. E aí, dentro da classe, eu vou ter outro atributo, entendeu? Então é como se fosse um atributo que tem vários atributos lá dentro. E aí, quando eu for criar o meu objeto, vai ser o seguinte, eu vou ter um objeto com outros objetos lá dentro. E vai ficar mais fácil de entender isso à medida que a gente vai fazendo. E aí, ele fala aqui, um cliente tem como característica nome, telefone, idade, CPF e status. Beleza. Como a gente está tendo a relação de herança, essa questão de ter uma classe, ter subclasse e superclasse, essas coisas, a gente não faz isso à toa. Faz isso aqui geralmente, como eu disse, quando tem coisas em comum. Aqui no caso, ó, eu tenho aqui, ó, pessoa é funcionário e cliente. Toda pessoa vai ter o quê? Nome, porque todo cliente e funcionário tem nome. Telefone, porque todo telefone é funcionário e cliente tem telefone. Idade, cliente tem idade, mas funcionário não tem idade. Aqui. Não precisa, não vai ter esse atributo em pessoa. CPF, funcionário não tem CPF. E status, funcionário não tem CPF. Então a classe pessoa ela vai ser comum porque ela tem nome e telefone. Então toda pessoa vai ter nome e telefone.
que as pessoas do tipo cliente vai ter nome, telefone, idade, CPF e status. As pessoas do tipo funcionário, aí vai escalonando aqui. Por quê? Porque se o funcionário é caixa de banco, ele tem nome, telefone, matrícula, salário e horário. Se ele for gerente, ele tem nome, telefone, matrícula, salário e bonificação. Então, qual a diferença aqui? A diferença é que esse um tem horário e o outro tem bonificação. Então, a gente pode fazer a mesma coisa. O funcionário tem nome, telefone, matrícula e salário. E se ele for caixa, ele tem um horário também. E se ele for gerente, ele vai ter uma bonificação. E aqui a agência vai ter nome, cidade e endereço. Tá escrito nome, cidade e endereço. E aí, beleza. A primeira coisa que ele pede é escreva as classes com seus atributos necessários para representar o enunciado usando o conceito de herança e as boas práticas, atributos privados e métodos públicos. O que ele só falou, né? Os atributos que a gente vai ter. E por enquanto ele não falou nenhum método, mas aqui ó, nos diagramas tem esse negócio indicando, né? Se vai ser privado, se vai ser público. Mas aqui ele já falou, por convenção, a gente vai pôr os atributos privados e os métodos sempre são públicos. A gente já pode até começar a criar esse programa aqui. Depois não ficar muita informação. Como que a gente cria? Vamos lá no Eclipse, aqui já. Vou fechar as coisas do último programa que a gente estava fazendo. E aí a gente vai seguir a mesma lógica, ó. File. Opa, eu cliquei em outra coisa ali. File, New Java Project. E aí, se eu não me engano, é controle bancário, mas eu já tenho um projeto chamado controle bancário. Eu vou chamar só de banco esse projeto. Faz o nome, já falei. E beleza, banco. No source aqui, primeira coisa, de praxe já. Um pacote chamado main. Outro pacote chamado modelo. No outro programa, no objeto geométrico, a gente até acabou criando um terceiro pacote, né, para abstrato. Mas você vai ver que não é todo projeto que tem classe abstrata ou interface, que as classes abstratas e interface, eu ainda não expliquei o que é classe abstrata, mas elas não precisa elas não são colocadas dentro do modelo, né? São colocadas dentro do abstrato, mas não é todo projeto que tem ele. Beleza, eu criei os dois, eu vou ter que ter uma classe main, né? Eu vou ter que ter uma classe principal dentro desse pacote de qualquer forma. Então já vou criar aqui o new class principal. E aí ele tem que ter um main marcado, né? É a única consideração na hora de criar a classe principal. Eu posso apagar isso aqui e aqui beleza, eu vou salvar e não vou mexer nisso aqui por enquanto. De modelo, eu vou começar a criar as classes que eu falei, que eu desenhei lá. Que é pessoa, a primeira, né? Eu vou criar a pessoa. Olha lá, public class pessoa. E aí, como eu falei, a pessoa ela vai ter os atributos comuns a funcionário e cliente, por isso que é uma classe mãe. É nome e telefone, né? Então, a gente vai ter aqui os atributos. O nome é um texto, então a gente vai ter aqui, ó, todo atributo é privado, e aí texto é string. Percebe que string é com S maiúsculo. Eu não vou explicar porquê, mas é com S maiúsculo. E aí, nome. Telefone, como tem hífen às vezes, ou bota parênteses, pode pôr uma string também. Então bota string, em vez de... telefone é um número, né? Mas pode pôr string, telefone como string. Telefone. Show. E por que ele está pedindo para criar os métodos aqui de acordo? Ele não falou nenhum método. Porque, ó, implicitamente, o que a gente faz toda vez? Os atributos, o método construtor e getSet. Né? Assim, método construtor e getSet é método. A gente tem que criar isso aqui. Então, definir os atributos é aquela mesmo rolê. Source, generate constructors in fields, generate. Pode apagar o super daqui. Nesse código a gente vai usar super, mas não ainda. E aí aqui, outro click, source, generates getters and setters, seleciona o nome do telefone, gera, fechou. Get nome, telefone, pá, suave. Perfeito. Vamos lá. Então a classe pessoa. E agora a gente vai criar as classes que são filhas de pessoa, funcionário e cliente. Vamos lá então. New class, eu vou começar pela cliente. E aí, se eu falar aqui cliente é uma classe filha de pessoa, é como se eu falasse... Lembra que na interface eu estava implementando uma interface?
Então, que eu estou seguindo um padrão, eu estou implementando um jeito, um método, uma lista de métodos, que é o que a interface faz. Aqui na classe pai e classe filha, na superclasse e subclasse, eu falar que uma classe é subclasse de outra, ou filho de outra, tanto faz, eu estou estendendo a classe. Então, eu dou um extend. É como se cliente fosse uma extensão de pessoa. E aí eu falo do que é pessoa. Aqui não deu um erro em pessoa, mas está dando um erro em cliente. Está falando add constructor, porque é o seguinte, toda classe é subclasse, ela precisa de um método construtor. As outras não precisam, vão ter casos que não vai precisar. Mas quando é subclasse, sempre precisa, e ele dá esse erro. Mas eu aconselho a não resolver esse erro agora. O que a gente faz antes de resolver esse erro? Olha quais são os atributos que o cliente tem. O cliente tem nome, telefone, idade, CPF e status. Aí os status são esses aqui, né? Ativo, A para ativo e I para inativo. Beleza. Idade, CPF, nome e telefone já são características de pessoa. É por isso que a gente está usando pessoa, porque o funcionário também vai ter. Então não precisa repetir essas coisas. Então a gente só vai fazer idade, CPF e status. A idade é um número inteiro. Então vai ser private int idade. CPF eu vou pôr numa string. Então aqui, CPF. E o último é ativo ou inativo. É uma letra, né? Eu vou colocar também numa string. Que é o status. Perfeito. E agora a gente segue o mesmo rolê. Generate source e eu uso o método construtor. E já. Aí, ó. Nesse aqui, se a gente for olhar, dentro do super, não tá mais vazio. Realmente estava vindo assim. Agora não, ele vem assim. E aí, o que está acontecendo aqui? Quando eu clico ali criar, ó, tá vendo? String. Quando eu vou criar um cliente, o que eu tenho que passar? Lembra que isso aqui, a ordem que eu tenho que pôr para criar o cliente aqui dentro? O que eu tenho que passar quando eu vou criar um cliente lá na classe principal? O cliente tem que ter nome, telefone, idade, CPF e um status. Só que nome e telefone não é atributos dessa classe cliente. É da classe pessoa, que é a superclasse de pessoa. E aí, o que eu estou falando aqui? Quando eu crio um cliente, eu vou dar um super. Esse super é como se eu estivesse chamando o método construtor da superclasse de cliente. Então, é como se eu estivesse rodando esse pessoa aqui. E esse pessoa aqui não tem nome e telefone quando você tem que chamar ele. Então tá aqui, ó, nome e telefone. E aí aqui é a mesma rolê do método construtor. Ele está mudando a idade do cliente para a idade que eu estou passando, etc. Então é isso que o super faz. O super serve para você acessar os atributos ou os métodos da sua superclasse. Então, se eu quero usar um método de pessoa, por exemplo, se eu quero usar o getNome, eu não vou usar aqui getNome. Eu vou usar o super, é o método que eu uso para pegar as coisas da minha superclasse, super, vou dar um ponto e dar o getNome. Não vai fazer sentido aqui agora, porque não é aqui que eu tenho que colocar, mas vai fazer. Agora eu já vou usar um super. Ó. Quando eu dar o meu getSet, select all, generate. Pronto. Beleza. Aqui, ó, getIdade, setIdade, setCPF, status, beleza. E não tem get de nome e telefone. Como então que se eu tiver o cliente, se eu quiser, por exemplo, criar um método aqui que é o método mostrar nome, né, do cliente. Como que eu vou pegar esse nome? Eu não preciso criar esse método aqui, esse método não precisa ser criado, mas estou dando um exemplo. Se eu quisesse pegar esse negócio aqui, eu poderia, por exemplo, botar lá para mostrar na tela o seguinte. Super. E aqui na hora que eu dou um super ponto, eu consigo acessar já. Deixa eu até ver se não é assim. Isso. O super, aí abre e fecha aspas, que é o método para eu usar a classe mãe, né? E eu não deixo nada dentro desse parêntese, porque não é igual aqui, né? Eu não estou criando o objeto pessoa da minha superclasse, estou querendo acessar alguma coisa. E aqui é o mesmo rolê, ó. Se eu apertar Ctrl espaço, que é o comando que eu boto aqui, ó, eu consigo agora pegar as coisas da minha superclasse, por exemplo. Não, peraí. Não é isso aqui não. É aqui, ó. Perfeito. Super. Vou salvar aqui. E vamos tentar criar um objeto cliente aqui, então.
e vou usar esse mostrar nome. Eu confesso que eu tenho dúvida se aqui tem parênteses ou não, mas vou testar isso aqui agora. Ó, vou criar um objeto cliente. O que é um objeto cliente? É de qual classe? Cliente. Vou chamar o nome dele de cliente 1 igual 1000 cliente. Tá dando um monte de erro aqui. Qual o primeiro? De importar. Importei. Eu sei que eu vou ter outras classes, então já vou mudar isso aqui para aquele asteriscozinho para já não dar erro nos próximos. Tá dando outro erro aqui. Esse erro aqui é porque tá faltando eu colocar as coisas, né? Se eu clicar aqui, ó, ele já vai meio que mostrar cada um. Eu sei que o primeiro é nome, então eu vou botar aqui um nome. O segundo é telefone, né? Então, um número qualquer, outra idade, o outro era... não lembro. CPF e status. CPF aqui tem que ter entre aspas, né? Porque é string. O status é I ou A. Vou botar A aqui, arquivo já e pronto. Beleza. Tem um cliente. Isso daqui é um cliente 1 ponto. Tem aqui os métodos. Tem o método de mostrar nome. Vou salvar e vou rodar. Show! Deu super ali. Mostrou Miguel. Deixa eu abrir e fechar parênteses aqui. Que eu acho que não é isso mesmo. É sem um parênteses. Tá. Exato. Não tem parênteses mesmo. Tem os parênteses. É super ponto e aí o método. No caso, getNome. Porque o getNome é um método de pessoa. Só que eu estou chamando ele um objeto cliente. Ou seja, eu poderia também fazer isso aqui, ó. Cliente.super. Não, acho que isso aqui não existe, não. Não, isso aqui eu tô viajando. O que eu ia falar? Ah, sim. Aí, se eu quero acessar um método diretamente aqui, ó, por exemplo, dar um getNome, pegar um atributo que é da própria classe cliente, eu posso usar cliente direto. Mas se eu quero pegar uma coisa que é da superclasse, eu tenho que definir o método aqui dentro, né? Então, fechou. Eu tenho aqui esse método mostrar nome, não precisa ter a classe cliente. Eu vou só apagar essa linha aqui e eu vou deixar esse cliente criado. Eu não sei como é que ele quer que crie lá no problema ainda, mas vou deixar ele aqui e depois que a coisa só muda. E aí falta o resto das classes, né? A funcionário. Beleza, a funcionário a gente já comentou que nome, telefone, matrícula e salário, todo funcionário tem. Então a gente pode criar a classe funcionário com esses atributos. Então, vou criar aqui uma classe funcionário. E a classe funcionário ela é uma extends de pessoa. Vai estar naquele erro do método construtor, mas vamos primeiro resolver os atributos. Qual? Nome e telefone, todo mundo tem. Toda pessoa tem nome e telefone. Então a gente sobrou matrícula e salário. A gente pode botar aqui private, né, que é atributo. Private, aí matrícula. Pode ser um double, um valor double, né, matrícula. Botão interno. Int, matrícula. E o outro é salário. Salário tem que ser double. Salário. Geralmente valor grande assim, eu falei da outra vez que era um int gigante, o double, não lembro se eu falei isso. Mas o double é como se fosse um número decimal que pode ser muito grande. Tem outro tipo que é o float, mas se o número for muito pequeno. Aí, se o número for muito grande e for do tipo float, ele vai aparecer cortado na tela e tal. Então usa double para salário e essas coisas. Aí beleza, agora que já tem os negócios, os atributos, pode vir aqui, source, gera o construtor. Aí vai ter aquele super lá, né, de nome e telefone, fica da classe pessoa. E aí vai ter também já pode criar aqui o get using series, né. Seleciono tudo e gera. Pronto. Criou a classe funcionário. E da classe funcionário a gente vai criar outras duas subclasses, que é caixa e gerente. Vou criar aqui caixa. E aí o caixa é um extends de funcionário, né? Então eu me lembro bem, a diferença do caixa é que ele tem um horário. Eu vou botar string esse horário, que vai ser um texto, sei lá, vou botar lá. Tá vendo do erro aqui no string? Ficou minúsculo, né? String, vai ser um texto lá, esse horário vai ser lá, de segunda a sexta. Então um texto. E aí agora eu vou fazer o método construtor, né? Então mesmo lugar, sort, construtor, pode dar um int se quiser e tal. Aí agora o get set, né? Só vai ter um, né? Tem um negócio que é o horário. Gera os get set.
Fechou o caixa. E agora ele vai criar a última classe, que é a penúltima, né? Que é o gerente. Finite gerente. O gerente vai dar um extends em funcionário. E aí, ó, extends de funcionário. O gerente ele tem um aumento, né? Uma bonificação fixa mensal. Acho que é como se fosse outro valor. Então é um double. É como se fosse outro dinheiro a mais, sei lá, mais 100 reais. Então vai ter um valor a mais. É bonificação. Bonificação. Não pode ter acento nem nada. Aí aqui a gente vai criar um método construtor. Gera. E aí a gente vai ter o get inset. Cadê? Source. Getters and setters. Select. E gera. Beleza. E aí, essa classe aqui. Associação. O que é a associação de classe? O que eu falei antes. Significa que essa classe aqui vai ser um atributo da classe que ela está associada. O que é isso? Ó, eu vou criar a classe agência lá, como se fosse uma classe normal. Agência. Não tem extend, não tem nada. Uma classe normal. Ela tinha nome, né? Pelo que me lembro, as qualidades que ele tinha era nome, cidade e endereço. Então vai ter private string nome, private string endereço e private string string cidade. Tá, vou pôr isso aqui antes porque eu acho que estava falando aqui de algum de endereço, enfim, tanto faz. Aí beleza, esse aqui é o mesmo rolê de criar qualquer outra classe. Vai lá, método construtor, faz o método construtor. A agência não vai ter superclasse, ela está associada a uma classe, mas não é subclasse de ninguém, por isso que eu excluí o super dali. Gerar os get set, seleciona, pá, gerou. Get nome, get endereço, essas coisas. Show! Como agora eu falo que ela está associada? Eu vou aqui agora na minha classe funcionário, tava aqui, e aí é basicamente o que eu falei, ela é um atributo de funcionário. Então, quando eu for um dos atributos da minha classe funcionário vai ser esse aqui, ó. Private. E aí agora o tipo. Qual o tipo? Agência. A classe. O tipo do meu objeto é o nome da classe dele. Então agência, que é maiúsculo, né? Agência é a classe maiúscula. E aí o nome aqui eu posso pôr agência minúsculo. Fechou. E aí beleza. Agora que ele tá assim, que tem um novo atributo, meu método construtor vai mudar. O que eu posso fazer? Eu posso apagar o método construtor. E aí eu venho aqui, ó, no meu source e tem um novo método construtor. Agora tem a agência aqui, ó. Eu gero, né? E aí show. Quando eu for criar um funcionário, eu já tenho que pular as coisas da agência, que é o quê? Nome, cidade e endereço. E aí, como a agência é uma outra classe, eu tenho que dar outro mil dentro do parênteses. Vou mostrar isso direitinho. E aí, beleza. Vou salvar aqui. E aí vai dar erro em caixa e gerente. Por quê? Porque o funcionário é super classe de caixa e gerente. E ele tem esse negócio de agência. E agora aqui não tem, ó. Não tá tendo agência aqui. Entendeu? No funcionário. Falta criar agência ali. O que eu faço? Melhor coisa que eu faço. Apaga e cria de novo. Usando o botão. Melhor coisa. Que ele já vem certinho. Entendeu? Não precisa corrigir. Dá pra corrigir na mão, mas esse aqui é o jeito mais rápido. Nesse caso, né? Apaga e corrige certinho. Se eu tivesse criado a classe agência já lá no início, e já ter colocado ela como um atributo, não ia precisar fazer isso, mas eu fiz assim para começar a explicar. Beleza, fechou todas as classes e os métodos, eu acho que é isso. E aí beleza, eu criei os métodos do construtor, criei get set, e agora eles estão pedindo quais são, vai ter uns métodos específicos para cada classe e tal. E aqui ó, os funcionários do banco podem ter aumento de salário, sendo que este é aplicado através da chamada de um método que recebe como parâmetro um percentual e atualiza o salário somando o salário atual com esse percentual. O gerente, além do salário, recebe uma bonificação mensal. Então, o
O que é esse aumento de salário? Esse aumento de salário? É um método, né? Então eu posso... Cadê a minha caneta? Aqui. Eu vou ter então um método, sei lá, aumento de salário. Vou dar esse nome para ele. Aumento de salário. E aí como que separa, deixa eu aqui. E aí, quais são as coisas que tem nesse meu método aumento de salário? Ele já falou ali que eu vou receber como parâmetro. O parâmetro é o que está dentro do parêntese aqui no caso. Que é o quê? Vou apagar esse outro aqui. O meu parâmetro é um percentual. Vai ter um percentual. E aí, o que esse aumento de salário faz? Ele vai mudar o meu salário. O salário daquele funcionário, no caso. O salário do funcionário vai receber o quê? O salário que ele já tem. E o aumento, ele vai aumentar. Aumentar como? Ele vai pegar o salário do cara e multiplicar por percentual. Percentual. E o gerente, além do salário, tem a bonificação, mas eu acho que isso aqui não vai interferir em nada no salário, porque aqui dentro do salário já está definido a bonificação. Aí beleza. Todo funcionário a ser criado deve ter obrigatoriamente nome de matrícula, número de matrícula e nome. Vamos lá, funcionário. O que está falando? Que no método construtor ele tem que ter número de matrícula e nome. Como o método construtor já pede nome, telefone, matrícula, salário e agência, isso já está aqui. Se quer restringir para ter apenas obrigatoriamente matrícula e nome, e aí as outras coisas são opcionais, você pode apagar, né? Você apaga telefone, salário e agência. Tá, mas eu vou seguindo aqui para ver se vai precisar apagar mesmo. Para a criação de um cliente, devem ser informados todos os dados. O status inicial da criação é sempre ativo. Então, beleza, ó. Tá falando que é sempre ativo. Quando eu for criar um cliente, eu não vou falar qual é o status dele. Não vou deixar tipo, ser criado. Porque o status, na hora que eu criar ele, vai ser sempre A. É um jeito de eu garantir que toda vez que for criado um cliente, vai ser sempre isso aqui. Não vai levar em consideração o que for digitado no parâmetro. Eu estou forçando que o cliente vai ser sempre do A. Aí aqui já deu erro, né? Porque eu estava falando A, mas se eu apagar aqui agora, some o erro, né? Enfim. É isso que ele está falando. Eu preciso ativar um cliente invocando um método chamado desativar. Verifique se o cliente está ativo e troque o seu estado para inativo. Ele está pedindo para criar um método aqui. Eu vou parar de desenhar lá e criar logo os métodos aqui que é mais rápido. O método é public. E esse método que ele está pedindo é para desativar o cliente, que é só mudar esse status aqui. Então não vai retornar nada. Eu vou dar um void. E o método é desativar. Vou chamar ele de desativar cliente, inclusive. E aí esse desativar cliente não pega nada em consideração. A única coisa que ele faz é o seguinte, ó. Aqui, ó. Verifica se o cliente está ativo e troca o seu estado para inativo. Então o que ele faz? Ó, se, né? Porque o status foi igual a A. Aqui é igual, é dois iguais, então. Aí abre aspas. Dentro desse if, o que eu vou fazer? O dis.status vai ter igual a if. Ou eu uso o método, né? É o seguinte, aqui eu quero saber o valor do status. Então qual o método que eu estou usando? Get. Então get status. Vou pegar o status dele aqui. Beleza, então depois que eu chamar o getStatus, que ele vai retornar o meu status, eu vou mudar o status para outra coisa. Então agora eu uso setStatus. Para quê? Acabou. É isso. Se o getStatus for ativo, ele vai deixar inativo. Senão ele não vai fazer nada, então não preciso nem escrever isso. Então isso é o método desativar cliente. Aqui, ó, o cliente deve ter um método para mostrar seus dados concatenados com a informação se ativo ou inativo. Entendi. Ele tem que mostrar dados desse jeito aqui do cliente. Todas as classes devem ter métodos get e sets obrigatórios para os atributos. Já criei isso aqui. Beleza, ó.
O mostrar dados do cliente vai ser desse jeito aqui, ó. Public void mostrar dados, não pega nada, e aí a gente vai mostrar na tela seguinte. Eu vou deixar aqui só como o negócio que eu copiei para ver como é que tem que mostrar essas coisas. Primeiro é o nome, né? Então eu vou dar um get nome, só que o nome não é uma coisa do cliente, né? Não é um atributo de cliente, é de pessoa. Então é super.get nome, aí eu vou dar um espaço. Aí eu vou pegar esse espaço, dar um espacinho aqui, tô só botando esses textos daqui, né? E agora o valor. O valor do telefone é também uma coisa, é um atributo da superclasse, né? De pessoa. Então vou dar um super get telefone. E aí beleza. Outro espaço, a idade agora. Dois pontos. Tem espaço depois dos pontos? Tá dando espaço. Vou dar um espaço aqui também. E agora a idade é uma coisa do cliente mesmo. Então eu vou dar só um get idade mesmo. Get idade. Tá ficando meio ruim de ver ali. Mas. Peraí. Clicar aqui. Get idade. Aí só organizando aqui os textos, né? Espaço, CPF, responde, espaço, mais. E aí eu vou dar o CPF, que é o get CPF. O CPF também é do cliente, é da classe cliente. E aí, aqui. Um ativo ali, ou como o nome o nosso é A, tem um jeito de transformar isso ali daquele jeito, mas eu vou deixar mais simples. Vou deixar só ele mostrando o A mesmo. Lá em cima ele fala, né, que A é para ativo e I para inativo, então ele vai só mostrar o A. E aí, se tiver um A ali, vai ter. Eu vou dar um get status, né, que é o nome do negócio. Tá errado aqui, tem U. Tá faltando mais um. Perfeito. Tem o método mostrar dados aí do cliente. E aí, eu pulei, né, o método aqui em cima. É o do aumento de salário. Os funcionários podem ter um aumento de salário. Então eu vou fazer esse método dentro do funcionário. Eu vou ter um public, né? E esse public eu não vou retornar nada, né? Eu vou só mudar uma coisa, que é o salário. Eu vou dar um 7 no salário, inclusive. Aumento de salário. Fechou? E aí, public void aumento de salário. E o que o aumento de salário faz? Ele pega um percentual. Então, esse percentual, eu vou falar que é um double mesmo. Pode ser um float, na verdade. Percentual, valor, né? Vai ter um valor decimal. E aí, eu vou setar o salário dele o seguinte. O set salário vai ser o seguinte. Dá um get salário. Eu vou pegar o valor do salário atual. E eu vou somar o valor do salário atual com o quê? Vou dar outro get salário, né? Que eu vou pegar o valor atual. Opa. E eu vou multiplicar por esse percentual só. Percentual. E aí, fechou. Isso é o aumento do salário. Eu vou mudar o salário dele para esse salário mais esse percentual que ele recebeu de aumento. E aí o gerente, além do salário, recebe uma bonificação mensal. Como é que eu faço isso? A bonificação aqui, ó. Double bonificação. Aí tem desbonificação. Na hora de fazer esse salário, eu posso falar que cadê? O salário. Peraí. Salário aqui. Eu posso falar que salário é salário mais bonificação. Bonificação. Vou escrever errado, né? Meu Deus. Bonificação. É por isso que tá dando errado. Ó, eu escrevi bonificação aqui. Eu tô vendo agora. Aí vai dar erro aqui, mas é só onde tá vermelhinho aqui trocando. Mas beleza, o que eu tô falando aqui é que na hora que eu vou definir o salário do meu funcionário, né? Eu tô definindo o salário dele, aquele salário que tá ali, né? E como ele é gerente,
O salário, na verdade, é o salário mais a bonificação, né? Só que... deixa eu ver. Não, entendi o que ele quer fazer. Eu já tinha visto isso aqui um monte de tempo. Não é isso que eu tenho que fazer. Ó. O bonificação realmente está errado. Tá? O vizinho aqui. Mas aqui é do jeito que o método construtor foi criado lá atrás mesmo. Não tem que mudar porra nenhuma. Tô baianando. É o seguinte. Eu vou... Nessa classe gerente aqui, eu vou reescrever esse aumento de salário. O funcionário é uma subclasse de gerente, né? O funcionário é uma superclasse de gerente. E aí, eu tenho uma... Quando eu aumento o salário do meu gerente, é diferente do que aumentar o salário do funcionário, igual o caixa, por exemplo. Porque além de multiplicar, de eu somar esse percentual no salário dele, eu aumento a bonificação, né? Acho que é isso. Cadê? O gerente, além do salário, recebe uma bonificação. E aí, então, eu tenho que aumentar essa bonificação também. E aí, eu vou somar aqui, disso tudo, eu vou dar um get bonificação, né? Bonificação. Só que o seguinte, não é somar aqui, né? Eu vou dar um set bonificação, porque a bonificação dele tá no aumento. É isso. Vou dar um get bonificação. E aí é a mesma ideia de salário aqui, ó. Do salário dele. Só que aqui, ó. Opa. Eu troquei? Eu troquei sem acreditar. Aí. Aqui, ó. No set, em vez de salário aqui, é boni. Como eu vou ter que adicionar um i aqui nos nomes dos métodos. Na hora que eu criei o negócio, tava tendo nome errado lá. Bonificação. Eu não sei escrever mais. Tá, aí eu vou dar um set bonificação, aí eu vou pegar esse valor da bonificação. E aí, bonificação. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o salário com a bonificação no caso do gerente. E aí, como eu estou repetindo um método que já estava no funcionário, eu não preciso fazer isso. Porque é justamente essa a ideia de ter uma superclasse. É que você tem um método aqui, aumenta o salário, e vai gerar para todo mundo que é subclasse dele. Só que aí eu estou fazendo isso aqui por quê? Porque eu quero que esse método seja diferente. Então eu estou dando um override, que é como se fosse escrevendo por cima. Aí eu tenho que indicar isso aqui. É uma boa prática você indicar que você está dando esse override. O código não vai dar erro se você não pôr isso aqui. Mas é uma boa prática. E aí, eu acho que é isso. E aí, fechou. Escrever uma classe main para instanciar tipos de pessoas diferentes. E aí, agora, o que está pedindo é só para a gente criar os objetos, né? Dessas classes que foram criadas. Criar um funcionário caixa. Então, a gente vai lá na principal e vai criar um funcionário caixa. Então, da classe caixa, vou chamar ele de caixa 1. Vou dar um new caixa. Como tem muito atributo, não lembro nenhum de cabeça, vou deixar o mouse aqui em cima e dar um clique. Ó, isso aqui é string, string, número, número. Aí eu vou lá no caixa e vou ver, ó. Nome, telefone, matrícula. Então vamos lá. Nome. Aqui agora no telefone. Nome. Tá. Matrícula. E aí, isso aqui, que é o salário. Salário. Aí, beleza. Salário, ó. Salário 1.200. Aí aqui, agência é um outro objeto, né? Eu comentei lá, aquele negócio de ter vários objetos dentro de outro objeto, comentei antes. A agência é um novo objeto. Já tem nome, cidade e endereço. Se eu pôr aqui, digamos, sei lá, só o nome da agência, caixa. No erro. Por quê? Porque aqui é como se eu estivesse criando outro objeto. E aí, ó, tem até o erro aqui, ó. Acho que ele vai corrigir, deixa eu ver. Não. Nesse caso ele não tá nem corrigindo, ó. Vou sair daqui. Porra. Pera aí, velho, que eu quase fiz merda aqui. Dando save. Eu dei um Ctrl Z que não era pra dar. Em caixa. Tá. Tem agência aqui. Tudo certinho? Tá. Beleza.
como a agência é um novo objeto, como é que cria o objeto? Eu dou um new aqui dentro. É isso mesmo, é estranho, mas é isso. Dá um new agência, e aí eu vou criar as paradas aqui da agência mesmo, ó. Vírgula, pá. Deixa eu ver se tá na ordem, então. Calma aí. Int double. Eu tenho caixa, né? Tem matrícula, o nome, telefone, matrícula, salário. Nome, telefone, matrícula. Peraí. Ah, a matrícula é um número, velho. Aqui. Aí tá dando erro. Tô vacilando aqui. Eu tô fazendo a matrícula como se fosse um texto. Enfim. A agência tem três coisas, né? Eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo em caixa, só que agora eu tô como se estivesse criando um dentro aqui. Vou até fazer assim, ó. Pra ficar melhor de ver. E aí, a última coisa, se não me engano, do caixa é o quê? É o horário. Eu vou pôr o horário aqui, que depois eu boto a gente. Eu vou botar segunda a sábado. Enfim. A agência vai ser caixa, a cidade Goiânia e o endereço é no centro. Beleza. E o caixa 1. Aumentar o salário com percentual de 10%. Do caixa 1, né, no caso. Eu vou tirar esse tempinho daqui, só para não confundir. Estou fazendo já o exercício, do jeito que o exercício quer. Então, caixa 1, eu vou dar um aumento de salário de 10%. Em percentual, 0,1, né? Ah, tá. Eu deixei caixa como float lá atrás, o funcionário como float, o número aqui, ó, o percentual. Mas eu vou trocar para double, porque tá dando erro ali. Na minha cabeça dá certo, mas não vai dar. Show. E beleza. Aumento de 10% e mostrar os dados do funcionário. Ó, se a gente olhar, não tem um mostrar dados no funcionário. E não tem um mostrar dados no caixa. Então como é que a gente vai mostrar esses dados? Meio que na marra mesmo. Ó. Aqui, vamos mostrar nome, aí 2 pontos. Isso vai ser meio chatinho, mas é assim mesmo. Nome mais. A gente vai dar um get, ó, caixa 1, ponto get nome. Só que, ó, get nome. É mais. Também a gente tá conseguindo dar aí é a mesma coisa. Nome, peraí, depois eu explico o que eu ia falar. Tem nome, qual outro? Telefone. Telefone. Isso é meio paia, mas a ideia do exercício é justamente essa mesmo. Geralmente a gente tem o método mostrar dados, né? Aqui a gente está tendo que usar os gets já na main. Também não tem problema, não é impeditivo. Aí tem matrícula. Além disso, dá um get. Vou quebrar aqui a linha só para não ficar aquela linha gigante de novo. Vai ficar ruim de ver. Cadê? Beleza. Mais. Opa, mais. Aí eu vou dar um get matrícula agora, né? Vou mostrar a matrícula. Só que é o get matrícula do quê? Do caixa 1. Get matrícula. Enfim. Aí além da matrícula, tem a agência. Agência. Aí a agência eu vou botar já tudo junto, tá? Só. Vou botar assim. Caixa 1. Ponto. Calma aí. Ponto. Cadê a bosta do negócio? Ah! Calma aí. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Source. Tem funcionário. Ah, é aqui. Quero isso. Aqui. Bem aqui. Source.
Ó, eu não tô conseguindo, eu tô precisando mostrar as coisas da agência e eu não tô conseguindo. Por quê? Os atributos da agência são privados, né? E como é que eu pego os dados da agência aqui? E os atributos do meu caixa também são privados. Então não tem como eu dar um ponto caixa.agência aqui, por exemplo. Então, caixa1.agência. Então eu tenho que ter um get7 dessa agência. E eu não criei. Eu só adicionei a agência naquela hora lá, o método construtor. E eu tinha que ter criado um get7 deles também, só que eu acabei esquecendo. O que eu faço? Vem aqui, generate get inserters, aqui, e gera. Aí pronto. Agora que eu salvo aqui na agência acho que não mudei nada, vou deixar salvo. Vou voltar pra cá. Aí agora quando eu dou ponto aqui, ponto, então, get. E aí eu posso dar um get agência, isso. Eu dou um get agência, e eu tô pegando agora, eu tô dentro do objeto agência. Outro ponto seguido, agora eu posso usar os métodos daqui, entendeu? É como se eu tivesse... Lembra que é um objeto dentro do objeto? São dois métodos construtor. Então eu consigo também usar métodos aqui do get agente usando ponto. Eu vou dar um get7 da agência mesmo. Então agora eu vou dar aqui, ó, get nome. Vou pegar o nome da agência. E aí, é a mesma coisa aqui, ó, caixa 1, ponto, get agência, ponto, get endereço, né? A cidade vinha antes, tanto faz, ó. Vou só quebrar outra linha que tá muito chato já de ver. E aqui eu vou dar um caixa 1, ponto, get agência, outro ponto, que é o dentro da agência, e a cidade. E aí, faz isso tudo, tem o horário, né? Do caixa lá. Que eu vou adicionar aqui o horáriozinho dele como caixa 1.get horário. O horário já é um negócio dele. Beleza, eu vou salvar, vou rodar aqui antes de continuar, só para ver se tá certinho, ó. Nome, João, telefone, matrícula. A matrícula tá junto ali, vou dar só um espacinho aqui, vou dar de novo. Ó, agência, aí tá lá, caixa, Goiânia Centro, tá tudo junto aqui, que eu não adicionei espaço, horário de segunda a sábado. Tá, eu vou adicionar esses espaços aqui, só para não ficar muito feio, né? E aí, agência cidade, e aqui de cidade, vou adicionar um espacinho também. Vou nem adicionar espaço, vou adicionar um espaço e um hífen, tá melhor ainda. E a gente vê se rodou certinho agora, deixa eu ver. Caixa Goiânia, opa. Caixa Goiânia Centro, horário, segunda a sábado. Beleza, pronto. Funcionário gerente, aumento salário e mostra os dados do gerente. Beleza. Olá. O gerente tá aqui, ó. Opa, não, isso não. Eu vou criar o gerente depois. É porque o gerente não tenta me mostrar dados. Aí eu vou só aproveitar aqui essa estrutura já para ficar mais fácil, não ficar copiando tudo de novo. Mas o que é? O gerente é da classe gerente. O nome que eu vou dar é gerente 1 e o gerente. Tá dando erro aqui. Vou lá. Tá dando jeito já certinho. Isso aqui eu sei que é a agência, então já vou ter uma agência aqui. Tá dando um errozinho. Isso aqui é só para eu saber as coisas, né, que eu tenho que preencher. Beleza. O primeiro é nome. Um pouquinho o nome. O segundo é telefone, né? Tanto faz isso aqui. O terceiro é matrícula. O quarto é salário, né? Aí aqui a agência. Eu vou botar a mesma agência, inclusive. Não precisa ser a mesma agência, mas eu vou pôr. E aqui no final é a bonificação, né? Eu vou pôr aqui. Bonificação. Beleza. Aí aqui, o gerente vai ter um aumento de salário de 10%. Eles falam, né? A porcentagem. Então, 0,2. E eu tenho que mostrar os dados do gerente.
eu vou dar a mesma estrutura aqui, e aí em vez de caixa 1, né, vou dar um gerente 1, gerente 1, gerente 1, gerente 1, e fica fácil, porque o gerente 1 tem todos os atributos do caixa 1, a diferença deles é que ele não tem horário, mas tem bonificação, né? Então aqui no final, em vez de horário, eu vou dar uma bonificação. Eu vou dar um gerente 1, e aí como tá get horário, não tem get horário no gerente 1, mas tem o get bonificação. Aqui. Deixa eu só conferir se eu não defini um caixa 1 faltando, né? Gerente 1, pá. E é isso. Salvar, vou rodar. E ó, cadê? Eu esqueci de mostrar o salário. Eu esqueci de mostrar o salário deles. Então aqui no caixa eu vou adicionar o salário do caixa 1, que eu acabei de perceber que eu esqueci de mostrar o salário. Eu vou colocar antes. Salário. E aí eu vou dar aqui um caixa 1.get salário, né? Obviamente. E aqui no gerente a mesma coisa, né? Eu estou mostrando a bonificação e eu vou botar o salário aqui. A ordem não está das melhores nesses dados aqui, mas se quiser caprichar lá, capricha. E aí aqui é gerente 1, get salário. Pronto, vamos rodar. Ó, o salário dele, do guri aqui, ó, do João, era 1.200 quando eu criei. Aí eu aumentei 10%, né, que eu vou botar mais 120, tem que estar 1.320. E tá aqui, 1.320. A bonificação do gerente era 1.000, e 20% é 200, então tá aqui, 1.200. E o salário dele era 5.000, 20% vai dar 1.000, 6.000 de salário. Então tá funcionando os métodos e tá mostrando aqui tudo certinho, nome, horário, bonificação, salário. Sem o espaço aqui, eu vou botar um espaço no salário, e o nome também, vou pôr um espaço aqui no nome. Beleza. Continua aqui, ó. Até aqui já foi. Agora eu tenho que criar 3 clientes, ativar um dos clientes usando o método e mostrar os dados através do método que vai mostrar os dados do cliente. Vou criar 3 clientes, ativar um deles e mostrar os seus dados através. Então eu só vou criar 3 clientes. Cadê? Eu podia ter deixado aqui lá. Enfim, ó, eu vou dar uma separadinha aqui, ó, só para ficar mais fácil de ver. Já tô separando. Gerente, vou criar, beleza. Vou criar aqui então cliente. Cliente da classe cliente, vai ter o cliente 1, né, que já está perguntando daquele jeito. Só vou criar um de uma vez, aí depois eu só volto copiando e colando, fica mais rápido. Clica aqui. As strings do cliente, eu acho que é nome. Então eu vou pôr um nome. Aí o segundo, acho que é telefone. Todo mundo tem telefone, né? Toda pessoa, né? Tem telefone aqui. Vou tirar aqui um telefone. Cliente, além disso, eu esqueci a outra ali. Mas é idade e CPF. Então aqui é um número, idade. Uma idade. E o outro é o CPF, né? CPF. Fechou. E aí eu vou criar já os outros aqui, um embaixo do outro. Só mudando os dados. Vou botar nomes diferentes. Telefones diferentes. Vou adicionar mais um número. Fechou. Eu vou só mudando aqui os dados para ficar melhor de mudar. E aí percebe-se que o cliente tem aquele outro atributo status, né? É justamente ali que o método vai mudar. Mas aqui no método construtor, eu não tô definindo qual o status do cliente. Está dando erro aqui, ó, que a variável tem que ter um diferente. Enfim, não estou definindo se ele está ativo ou inativo. Por quê? Porque eu já botei lá no método construtor, naquela hora que eu falei. Quando eu criar o status é sempre A. Ele já começa ativo, porque é uma exigência do problema mesmo, né? O software tem que funcionar assim.
eu vou desativar um deles. Como é que eu vou fazer isso? Só chamar o método que a gente já fez. Eu vou desativar o cliente 2 ali. Iaço. Desativar cliente. E aí eu posso mostrar os seus dados. Eu vou mostrar de todo mundo. Eu acho que parecia ali que era mostrar dados só do que a gente desativou, mas eu vou mostrar de todo mundo mesmo, porque ficou meio esquisito aquele seu ali. E beleza. Salve, roda. Zero de idade A. O 2 tá I, é nativo. E o Yuri tá A. Aqueles mesmos dados que a gente colocou lá, pá, pum, Yuri. Então, 2. E beleza. Salvou. E eu acho que é isso. Para criar os dois projetos, é isso.